Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 5 de novembro de 2025. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que Deus ele colocou no meu coração. Mas antes, irmãos, eu queria falar com vocês que ainda não são inscritos, você que está acompanhando as orações aqui pela manhã, ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Só passando para lembrar, irmãos, que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Todos os dias eu estou orando por você, não somente orando, mas tem uma mensagem da parte de Deus que eu compartilho com vocês. Então, irmãos, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe seu gostei, para que você venha ficar por dentro, irmãos, para que o YouTube ele venha te enviar os vídeos, você poder estar conosco todos os dias na oração da manhã. Amém? Irmãos, vamos para a palavra de hoje. Irmãos, eu acredito que você conhece aquela passagem da pesca milagrosa. Acredito, irmãos, que você conhece essa passagem. Eu vou estar lendo ela aqui com vocês porque eu quero, irmãos, contar algo que Deus ele me revelou dentro dessa palavra. Acompanhe comigo, irmãos, o texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, a partir, irmãos, do versículo 3. Acompanhe comigo. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Glória a Deus. Irmãos, por que essa pesca é chamada de pesca milagrosa? Porque, irmãos, como nós acabamos de ler o texto, Simão Pedro, ele vai dizer que ficou a noite inteira pescando. Só que, irmãos, ele não conseguiu pegar nenhum peixe. Ele não conseguiu pescar nada. Mas quando, irmãos, Jesus ele entra na situação, quando Jesus ele entra na cena, ele fala para Simão Pedro lançar a rede, que dessa vez ele iria pegar. E realmente, irmãos, foi isso que aconteceu. Simão, ele obedece à ordem de Jesus. A palavra fala, irmãos, que ele tem uma pesca tão abundante que ele precisou chamar outros barcos que estavam perto dele para poder ajudar, porque, irmãos, era tanto peixe que eles mesmos não estavam dando conta de puxar a rede para cima. A rede, irmãos, ela estava tão cheia de peixes que eles não estavam conseguindo puxar a rede para o barco. Eles precisaram de ajuda. É por isso, irmãos, que essa passagem vai ser intitulada como a pesca milagrosa. Eu não sei se na sua Bíblia tem um título, mas na minha tem, né, que tem um título, está escrito nesse título, a pesca milagrosa. Irmãos, a pesca foi milagrosa porque era algo, irmãos, que não ia acontecer se não fosse um milagre, se não fosse Jesus. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para vocês aqui nesta manhã, quando nós lemos, irmãos, esse texto, quando nós lemos essa passagem, muitas das vezes passa despercebida aos nossos olhos. Eu queria compartilhar com vocês, irmãos, esse pequeno detalhe nessa história que muitas das vezes passa despercebido por nós. Eu quero comentar aqui com vocês. Irmãos, no versículo 4, Jesus ele fala com Simão Pedro: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca.
Irmãos, Jesus ele fala para que Simão ele fosse para um lugar mais fundo, ele fosse para um lugar mais distante. Irmãos, e Deus ele começou a ministrar no meu coração quando eu comecei a ler esse versículo. Eu perguntei a Deus, irmãos, por que que Jesus ele falou para que Simão Pedro fosse para um lugar mais distante, fosse para um lugar mais profundo. Irmãos, Deus ele falou comigo que muitas das vezes a resposta que nós vamos encontrar em Deus, ela vai ser, irmãos, mediante a nossa profundidade. Como assim, David? Eu não estou entendendo. Irmãos, Deus, desde o começo da criação, ele sempre quis se relacionar com o ser humano. A gente vai ver isso lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden. Irmãos, a palavra do Senhor, antes do pecado entrar no mundo, a palavra, irmãos, do Senhor vai dizer que sempre ao cair da tarde, Deus ele se encontrava com Adão e Eva, ele se encontrava com o ser humano no Jardim do Éden. Irmãos, Deus desde sempre ele buscou relacionamento conosco. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque, irmãos, talvez você está procurando uma resposta, talvez você está procurando algo da parte de Deus e talvez você ainda não encontrou. E Deus, irmãos, ele tem falado comigo que aquilo que você vai encontrar em Deus, você só vai conseguir encontrar, irmãos, quando você se aprofundar mais, quando você se relacionar mais com Deus. Irmãos, os discípulos, né? Simão Pedro e os outros discípulos que estavam ali naquele barco, eles só conseguiram viver aquela experiência da pesca milagrosa porque eles se aprofundaram. Eles foram, irmãos, para uma parte mais profunda, para uma parte mais distante. Eles foram, irmãos, mais fundos em alto mar. Irmãos, da mesma forma, Deus, ele quer que você busque mais a Ele, se relacione mais com Ele, tenha mais profundidade no relacionamento com Ele. Porque, irmãos, algumas coisas você só vai receber da parte de Deus quando você se aprofundar com Ele, quando você se relacionar mais com Ele, quando você ter profundidade no seu relacionamento com Deus. E isso, irmãos, isso é verdade. Para você ter mais experiências com Deus, você precisa ter mais relacionamento com Deus. É igual, irmãos, vou dar um exemplo aqui de um amigo. Se você conhecer uma pessoa hoje e você se tornou amigo dessa pessoa no dia de hoje, você acabou de conhecer a pessoa, você se tornou amigo dela. Mas por mais, irmãos, que essa pessoa ela é seu amigo ou sua amiga, você não vai chegar pedindo dinheiro para ela ou pedir para ela um cartão, a chave do carro. Você não vai dirigir o veículo dessa pessoa. Você não vai dirigir o automóvel dessa pessoa. Por quê? Porque você acabou de conhecer. Eu acredito, irmãos, que todos vocês iriam fazer isso. Vocês não iam permitir uma pessoa que você acabou de conhecer ter acesso à sua casa, ao seu veículo, ao seu automóvel, ao seu cartão de crédito. Geralmente, irmãos, a gente empresta, né, essas coisas para quem a gente tem mais intimidade, para aquele amigo de longa data, de vários anos de relacionamento. E às vezes, irmãos, nem mesmo tem pessoas que até mesmo tanto tempo de amizade não empresta essas coisas, porque são coisas, irmãos, que para você emprestar é preciso ter muita intimidade com a pessoa, não é verdade? Da mesma forma, irmãos, Deus, para você alcançar novas experiências com Deus, experiências maiores, experiências mais extraordinárias. Você, irmãos, você precisa se aprofundar no relacionamento com Deus. Você precisa navegar em águas mais profundas. Você precisa, irmão, sair do raso. Em outras palavras, você precisa sair do raso. Irmãos, tem muitas pessoas, muitos cristãos, eu estou falando de cristãos. Cristãos, irmãos, que vivem no raso com Deus. Tem cristãos, irmãos, que
não vive experiências extraordinárias com Deus. E não é porque Deus não quer. Não, não é isso, irmãos. É porque a pessoa não se aprofunda mais. É porque a pessoa ela não deseja ter mais de Deus, ter mais relacionamento com Deus. Irmãos, tem coisas que nós só vamos viver com Deus quando nós nos aprofundarmos. É por isso, irmãos, que Deus ele tocou no meu coração para eu ministrar essa mensagem aqui para vocês nessa manhã. Na palavra, irmãos do Senhor, lá no livro de Jeremias, capítulo 29, no versículo 23, vai dizer o seguinte: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, Deus ele está acessível para todos nós. Mas, irmãos, quem decide o quanto de intimidade nós vamos ter com Deus somos nós, não é Deus, é nós mesmos. Somos nós, irmãos, que vamos colocar um limite para o tanto de intimidade que nós vamos ter com Deus. Todos, irmãos, podem acessar Deus. Quando Cristo morreu na cruz, irmãos, o véu do templo ele foi rasgado. E o que que significa isso? Significa, irmãos, que agora todos podem se achegar a Deus. Você pode fazer isso, irmãos. Nós vamos orar aqui neste momento. Irmãos, para você, mais uma vez eu vou falar, para você viver novas experiências com Deus. Deus está falando com alguém aqui nesta manhã. Para você viver novas experiências com Deus, experiências maiores, melhores, você precisa se aprofundar mais. Os discípulos, irmãos, eles só conseguiram aquela pesca milagrosa, aquela fartura de peixes, aquela pesca abundante, porque eles foram para águas mais profundas. Irmão, se aprofunde mais na presença de Deus, porque é isso que Deus ele quer de você, de mim, de todos nós. Deus, irmãos, ele sempre buscou relacionamento com o homem. Sempre, irmãos, desde o começo da criação. E hoje, irmãos, não é diferente. Hoje, irmãos, Deus ele continua buscando ter relacionamento conosco, mas isso só depende de nós. Porque, irmãos, Deus, ele está acessível para nós 24 horas por dia. 24 horas por dia. Irmãos, Deus ele está acessível para nós. Mas muitas das vezes nós não estamos acessíveis para Deus. Mas, irmãos, nós vamos orar aqui neste momento. Nós vamos pedir para que Deus ele venha nos ajudar a ter mais profundidade na presença dele. Que nós, irmãos, venhamos nos aprofundar mais no nosso relacionamento com ele. Ore comigo nessa manhã, ore com fé, ore com fervor, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, eu juntamente com este irmão, com esta irmã, nós entramos na tua presença e Deus, nós entendemos o que o Senhor quer de nós. Nós entendemos, ó Deus, que o Senhor, desde o início, desde o princípio da criação, o que o Senhor sempre quis de nós, seres humanos, é relacionamento. E Deus, muitas das vezes, nós esquecemos, ó Pai, nós negligenciamos o nosso relacionamento com o Senhor. Mas, ó Deus, que isso não venha continuar acontecendo. Deus nos ajude a nos aprofundar mais no relacionamento com o Senhor. Porque, ó Deus, para nós vivermos experiências maiores e melhores, ó Deus, nós precisamos de ter profundidade. Ó Deus, e o Senhor é um Deus que é acessível para nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não é um Deus distante, não. Muitas das vezes, ó Pai, as pessoas pregam um Deus distante, um Deus que está longe. Mas, ó Deus, o Senhor está tão perto de nós que nós nem imaginamos. Obrigado, ó Deus, por se fazer acessível para nós 24 horas por dia. Senhor Deus, porque nós sabemos que a qualquer momento, a qualquer instante, nós podemos falar com o Senhor. A qualquer momento, ó Deus, a qualquer instante, nós podemos falar contigo, porque o Senhor, ó Deus, está acessível para nós 24 horas por dia. O ser humano, ó Deus, não consegue estar acessível para nós 24 horas por dia. Os nossos pais, ó Deus, a nossa família, o nosso irmão, o nosso cônjuge,
Por mais, ó Deus, que são pessoas próximas de nós, não conseguem estar conosco, não conseguem estar acessível a nós 24 horas por dia, mas o Senhor pode, ó Deus. O Senhor está acessível. E como eu disse, ó Deus, agora há pouco, se nós buscarmos o Senhor, nós iremos encontrar. Quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Deus nos ajude a buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Nos ajude, a Deus, a nos aprofundar mais na presença do Senhor. Não simplesmente, ó Deus, porque nós queremos viver milagres extraordinários, não. É porque nós, ó Deus, queremos construir um relacionamento com o Senhor. E que isso, ó Deus, venha se tornar possível. Nos ajude, ó Deus, a nos aprofundar mais. A ter mais relacionamento com o Senhor. A navegar, ó Deus, em águas mais profundas na tua presença. A não ficar no raso, não, Deus. A não ficar simplesmente na beira da praia, molhando os nossos pés, não. Mas que nós venhamos, ó Deus, nos aprofundar na presença do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que a presença do Senhor é um oceano vasto e infinito. E que nós venhamos, ó Deus, mergulhar e nos aprofundar na presença do Senhor. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo. E desde já, ó Pai, te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. E não se esqueça, Deus, irmãos, Ele sempre quis de nós, seres humanos, relacionamento. E isso, irmãos, não mudou. Hoje continua da mesma forma. Deus, Ele quer nos relacionar, se relacionar conosco. Então, irmãos, procure a Deus enquanto há tempo. A palavra do Senhor vai dizer que procurai a Deus enquanto há tempo, enquanto se pode achar. Então, irmãos, procure a Deus hoje, porque Deus, Ele quer se relacionar com você. Amém? Eu estarei de volta amanhã, 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.